Oi, eu vim aqui falar hoje sobre o que é esse protocolo do perdão. O que é isso que todo mundo está falando nas minhas redes? Então eu quero contar para vocês como é que nasceu esse protocolo. Em final de 2018, mais ou menos, eu tive uma experiência, eu sou a paciente número 0 desse protocolo. Então eu experimentei em mim mesma esse protocolo e depois de 2018 até agora, eu vim trabalhando esse protocolo nos meus pacientes, nos meus clientes e amigos, para que ele pudesse validar esse protocolo como um método de atendimento mesmo, de como resolver essa questão do perdão. Então eu tinha meus conceitos sobre perdão, você deve ter os seus. O meu era que a gente tinha que perdoar e depois vinha um sentimento e a gente tinha que esquecer isso, e a gente pensava que então só pelo fato de falar isso e esperar o sentimento vir, aquele perdão faria efeito na vida da gente. E assim, eu tive esse conceito durante muitos anos na minha vida, até porque sou cristã, então esse conceito ele veio permeando na minha história. E aí, o que aconteceu? Eu deixava esse perdão meio que escondido. Então, o que aconteceu comigo? Em 2015, eu passei por uma situação muito delicada, onde eu fui traída por amigos íntimos, pessoas em que eu amava, pessoas em que eu acreditava. Eu fui deslocada de uma comunidade em que eu vivia, em que eu estava, não fui aceita mais nessa comunidade, eu tive uma ruptura, e isso foi uma crise muito grande na minha história. Eu fiquei muito mal. Então 2015 foi talvez o pior ano da minha história. Eu te falo que é o pior ano e o melhor ano ao mesmo tempo, né? Esse é um outro dado para te contar. Mas depois dessa ruptura, eu carregava dentro de mim uma amargura muito grande por relacionamentos e pessoas. Deixei de ter pessoas à minha volta, rompi relacionamentos em que eu era ajudada e eu ajudava ao mesmo tempo. Fiz uma lambança na minha vida por uma questão de traição muito pessoal. Isso levou a minha vida a ter uma nova estrutura. De 2015 a 2018, eu fiquei num processo de recuperação e num processo de amargurada também por essa história. Então, tudo que aconteceu de 2015 a 2018, se você me conheceu nessa época, então eu sugiro que você venha me conhecer de novo, porque o protocolo do perdão me levou a uma outra fase em que eu vou contar para vocês. Então, segura aí que a gente já vai falar sobre o perdão. Essa é a segunda parte do vídeo sobre o protocolo do perdão. Eu quero dizer para você por que eu estou fazendo em partes, para a gente poder conseguir conversar um pouquinho mais, né? Quando eu estava num voo, em 2018, mais ou menos, eu tinha dois problemas nessa época. Eu estava carregando uma situação de mágoa muito grande desde 2015, e eu tive um problema no voo em 2015, mais ou menos, também 16, e eu fiquei com muito medo de avião. E eu trabalho com traumas e eu trabalho com medo de avião. E estava muito complicado para eu vencer essa história do avião, e eu precisava viajar, né? Eu precisava voar, eu precisava fazer minhas coisas. Então, eu estava voltando de um voo, né, após ter acontecido uma situação muito triste comigo, uma situação muito ruim, do qual eu também precisava do perdão, que desencadeou toda aquela história em que eu estava carregando desde 2015 até 2018. E aí eu subi naquele voo, né, e eu falei assim, bom, eu preciso resolver duas coisas hoje. Eu preciso resolver a situação do meu voo e eu preciso resolver isso, porque nesse período eu tinha então entendido, né, nessa viagem, que eu precisava perdoar pessoas, né? E aí eu falei assim, bom, então tá, preciso perdoar as pessoas, eu tenho que me livrar disso, né? E com aquele meu conceito de perdão, em que eu precisava me livrar das pessoas e que as pessoas precisavam então serem liberadas por mim de alguma forma. Então eu subi naquele voo, quero contar para vocês, eu chamo aquele voo de A Turbulência. Era um voo de 1h20, e quando eu subi naquele voo, eu falei, então tá, Deus, vamos lá, eu tenho que perdoar, então eu vou
fazer esse protocolo em que eu estava desenvolvendo antes de pegar o voo. E eu comecei então a fazer a minha lista de pessoas em que eu tinha que perdoar e comecei a passar nesse protocolo de perdão que eu desenvolvi. E foi lá, a primeira pessoa desse protocolo do perdão que eu coloquei. E eu comecei a elencar as dívidas que essas pessoas tinham comigo. E eu comecei a escrever sobre isso, a passar por um protocolo que isso é mais detalhado, é só realmente em outro momento a gente vai falar para vocês. E sei que eu fui passando esse protocolo e fui perdoando essas pessoas, essas dívidas em que essas pessoas estavam comigo na minha vida. E esse voo de 1h20, ele durou 2h20 e foi uma turbulência que só, né? Assim, o voo não parava, gente. Era uma tal de balançar aquele avião, era um tal de não parar nunca aquilo. E eu falei assim, meu Deus, eu tenho que resolver essa questão do perdão a 30 mil pés mesmo. E eu comecei a resolver. E como eu acredito muito em Deus, é como se Deus estivesse trazendo para mim essas pessoas que eu precisava resolver. Então eu falava assim, não, pera um pouquinho, né? Meu filho passou mal no voo, meu marido estava lá, eu não consegui dar atenção para ele. E eu comecei a aprender alguns princípios sobre quando você está em estresse, né? Primeiro que você não pode ajudar o outro quando você está com problemas, quando você está com problemas de perdão. Então, eu estava lá querendo resolver meu problema de perdão, meu filho passando mal, uma outra mãe que viu que ele estava passando mal, deu uma medicação para ele lá, que eu nem vi. A minha filha estava do meu lado, apavorada pela como estava a turbulência naquele voo, e aí eu falei, eu não posso te atender agora. E aí eu tenho uma outra dica, que eu estava colocando primeiro oxigênio em mim, para depois colocar neles, e o meu marido estava lá, e eu falei, eu preciso de ajuda, né? Por favor, me ajude com eles. Então, 3 princípios eu quero deixar para você do perdão. Primeiro, saiba quem você tem que perdoar, coloca o oxigênio no seu nariz antes de ajudar outra pessoa, respire para que você possa ter vida para ajudar outras pessoas e peça ajuda. E foi isso que eu fiz naquele voo. Eu cumpri esses 3 passos, entende? Eu fiz a minha lista das pessoas que eu tinha que perdoar, eu não ajudei as pessoas que estavam à minha volta, eu falei, todos vão sobreviver sem a minha ajuda, e eu pedi ajuda para mim e para as pessoas que dependiam de mim, no caso, os meus filhos. E aí eu fui passando essa lista sobre o perdão, e aí quando eu terminei esse protocolo inteiro, e a minha lista era, gente, pasme, enorme. Então lá tinha nomes desde a minha infância. Por quê? Porque eu falei, bom, já que eu vou fazer esse protocolo, eu vou começar desde a minha infância, até os dias atuais. Pensa numa loucura que eu fiz, porque não acabava. Era de infância. Aí eu falei assim, bom, acabou. Aí vinha outro nome e eu tinha que fazer outro nome. Pronto, acabou. Vinha um outro nome. E aí o avião começava a balançar daquele jeito bem estranho. E aí eu falei, não, eu não posso morrer sem perdoar essas pessoas. Porque se eu chegar no céu sem perdão, né, você vai encontrar qualquer tipo de pessoa no céu. Você vai encontrar ex-prostituto, ex-drogado, ex-qualquer coisa. Você vai encontrar pessoas que têm pecados diversos, mas você não vai encontrar pessoas que não perdoam. Porque você não vai encontrar, porque você precisa perdoar para ser perdoado. Então é um conjunto, sabe? Então, quando você não perdoa, você barra a tua vida não só no mundo natural, como no mundo espiritual, como em qualquer outro mundo que você possa imaginar. Então, o protocolo do perdão, depois que eu saí daquele lugar, que ufa, passei lá as minhas 30 pessoas que estavam na minha lista, e aí o avião pousou, quando eu terminei a última pessoa, o avião pousou. E eu saí daquele lugar totalmente transformada. Foi um voo de 2 horas e pouco, que era para durar 1h20, que para mim foram 30 horas, a 30 mil pés. E aí nasceu o protocolo do perdão. Quando eu desci daquele voo, eu desci enlouquecida, né? Porque eu desci não passando mal por causa da turbulência, e eu falei, uau, será que eu venci o meu medo de avião? E será que eu resolvi todo o meu problema de perdão?
E aí eu comecei a contar pro meu marido, pros meus filhos, o que estava acontecendo. Cheguei em casa, dei uma estruturada de como ajudar as pessoas a chegarem nesse lugar e comecei a aplicar, então, o protocolo do perdão, que hoje para mim é um método, porque ele tem passos em que a gente consegue chegar a esse lugar de perdão genuíno e de perdão absoluto. Então, o que eu fiz? Montei esse protocolo e comecei a usar nos meus consultórios e comecei a fazer. Então, eu vou trazer hoje aqui um pouquinho do que aconteceu quando eu descobri esse protocolo, ou sei lá, eu digo que Deus me deu esse protocolo, que Deus desenhou na minha mente, e eu comecei a então ajudar outras pessoas através disso. E eu comecei a falar para os meus amigos, eu falei, gente, eu tenho um protocolo novo e eu tenho que testar, e eu não posso testar com o paciente, quem é que topa? E aí alguém veio e eu fiz o primeiro protocolo do perdão, e foi maravilhoso na vida dessa pessoa, e eu comecei então a ter ânimo e a fazer nos meus próprios pacientes, né? Hoje eu vou trazer um relato para vocês que chegou exatamente hoje, eu nem sei por que ela resolveu mandar esse depoimento hoje, mas ele é tão fundamental, porque é um protocolo em que eu fiz há 1 ano atrás, e como essa pessoa está hoje. Então eu vou pegar aqui e eu vou ler para você. Olha, então diz assim esse depoimento, né? Eu sempre fui uma pessoa em busca de autoconhecimento, sempre buscando melhorar as atitudes e características em mim. Eu sabia que ainda carregava mágoas do meu passado em relação ao meu pai, e tentava resolver sozinha, mas nunca consegui mudar muito isso. Eu procurei a terapia para resolver um problema de saúde que passei a ter. E nesse processo, uma das primeiras coisas que fizemos foi o protocolo do perdão, no qual eu precisei olhar para as minhas emoções do passado em relação ao meu pai e perdoá-lo pelo que já tinha passado há muito tempo. Esse processo foi o ponto inicial para uma mudança em mim, em que ainda tenho visto efeitos 1 ano depois. Tanto no meu relacionamento com meu pai, como também no meu relacionamento pessoal com Deus, que passou a ser muito mais pessoal e próximo, e enxergar como meu pai. Minha confiança em mim mesma aumentou, meus relacionamentos mudaram, com meu noivo, com os amigos, conhecidos. Até hoje vejo os frutos positivos do protocolo do perdão na minha vida. A leveza e a confiança incondicional de Deus, que Deus está cuidando de mim, trouxeram uma sensação de liberdade que nunca tinha sentido então. Tenho muito a agradecer a Rosana e essa técnica inovadora que faz com que possamos resolver nosso passado para podermos ter um futuro diferente. Olha que lindo, 1 ano após o protocolo do perdão, e a vida dela está destravada. Essa é uma paciente mulher que me procurou por uma questão física, inclusive. E isso estava atrelado à falta de perdão na vida dela. Isso destravou. Na minha vida, assim, finalizou 2018, eu entrei em 2019 em um novo patamar, em um novo nível. Né? Tudo mudou na minha história, tudo mudou na minha vida em 2019. 2019 foi o melhor ano indiscutível da minha vida e da minha história. Anos em que eu colhi muitos frutos do meu trabalho, anos em que eu colhi muitos frutos do meu relacionamento pessoal, ano em que eu colhi muitos frutos do meu relacionamento com os meus filhos. A minha vida foi totalmente mudada, ano que eu colhi frutos com a minha família, meus pais. Foi incrível o ano de 2019. O ano de 2020 permanece incrível mesmo nas condições de pandemia. Por quê? Porque eu destravei aquilo que estava barrando a minha vida. Então existia algo que estava travando a minha vida e eu destravei. Porque o lance do perdão, o lance do perdão não é liberar o outro, né? É também liberar o outro. O outro também não precisa da sua liberação,
do perdão para ele viver a vida dele, que era o que mais me chocava, porque eu continuava sofrendo lá na minha história, na minha vida, e as pessoas que me fizeram mal, entre aspas, né, que me traíram, que foram meus Judas, que me julgaram, que fizeram tudo o que fizeram, permaneciam lindos e maravilhosos. Então a vida deles continuaram, a minha não continuou. E eu estava parada, por quê? Porque eu estava carregando uma dívida maior do que o mundo, né? Então a minha energia estava pesada, a minha vida estava pesada, e aí a minha vida não andava. Então o destravar do perdão, através do protocolo do perdão, que foi criado por mim em 2018, ele trouxe para mim mesma um destravar na minha vida. Então agora, o que eu estou fazendo? Eu quero ensinar pessoas a lidarem com o perdão da maneira adequada. Então, como eu passei pelo perdão, eu quero te ensinar a passar pelo perdão. De que forma? Se você é profissional da área de saúde, terapeuta, psicoterapeuta, se você é um líder de equipe, o que você precisar saber sobre o perdão, eu quero que você venha até mim, e lá no meu Telegram, tem lá um Telegram para profissionais, entra lá que nós vamos estar falando sobre isso. Agora, se você não é profissional de saúde, se você não é nem psicoterapeuta, se você é apenas uma pessoa que estava travada na sua vida, como eu estava travada na minha vida, e quer se livrar desse peso que você está carregando, ou dessa dívida em que não cabe mais na sua história, que só está deixando você para baixo, que só está acabando com você, então você entra lá também no meu Telegram, em que eu vou estar dando dicas de perdão gratuitas para você sair deste lugar. Então, o perdão para mim é o destravar para um novo tempo. Então, se você precisa destravar a sua vida, então perdoe. Se você não sabe perdoar, me chame, vai lá no Telegram, vou dar um monte de dica para você sair desse lugar. O importante é você não ficar parado, é você sair e deslanchar para um novo tempo. Olha, tem muita vida, é muito bom, é muito maravilhoso você poder viver sem carregar essa dívida enorme, esse mal-estar em que você está carregando até hoje. Então, mesmo que as outras pessoas não saibam, e mesmo que tudo isso aconteceu na minha vida ou na sua vida, você tem o direito de ter uma vida plena em abundância. E se você está ouvindo meu vídeo e você fez parte de 2015 na minha história, e se você está ouvindo esse vídeo e está falando, uau, eu faço parte dessa história do lado negro, então fica tranquilo, você está zerado bala comigo. Se quiser me ligar, falar comigo, não tem nada absolutamente no meu coração com relação a ninguém. Meu passado está absolutamente limpo. Então eu agradeço muito, muito, muito a Deus por ter me encontrado com esse protocolo. E esse protocolo me encontrou. E agora eu quero fazer dele algo em que possa encontrar várias pessoas, como todos os meus pacientes têm me pedido, né? Por favor, você tem que fazer isso para mais pessoas, você tem que fazer isso para mais pessoas. Então eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre isso. Então acompanhe os outros vídeos sobre o perdão e aí a gente vai falando. Beijão!